Duas garotas resolvem aceitar carona de um estranho, e o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro filme de terror. Em fevereiro de 2016, a alemã Lena Rabente e a brasileira Beatriz se conheceram em um albergue na cidade australiana de Adelaide, uma cidade considerada bastante segura. Elas tinham 23 anos e eram mochileiras e compartilhavam o mesmo desejo de viajar pelo mundo. Rapidamente, elas se tornaram grandes amigas, devido ao espírito aventureiro que tinham em comum, e planejaram fazer uma viagem por toda a Austrália. Essa seria a primeira viagem de muitas que elas planejavam fazer ao redor do mundo. O primeiro destino escolhido foi a cidade de Melbourne, capital do estado de Vitória, localizada no sudeste da Austrália. Elas decidiram viajar de carona e utilizar o aplicativo chamado Gumtree, muito usado por mochileiros para encontrar pessoas dispostas a oferecer caronas para diferentes lugares. Elas tinham a intenção de encontrar alguém que pudesse lhes oferecer carona de Adelaide até Melbourne, uma viagem que duraria cerca de 8 horas. Ao selecionarem seu destino no aplicativo, Lena e Beatriz encontraram duas ofertas de carona. A primeira era de um rapaz na mesma faixa etária delas e que parecia bastante confiável. Mas um pouco antes do horário combinado, o rapaz cancelou a viagem, alegando problemas mecânicos com seu carro. Pegas de surpresa e sem tempo para pensar em uma nova estratégia, elas resolveram aceitar a outra oferta no aplicativo. Essa oferta era de um homem de 59 anos chamado Roman Renzi. Ao chegarem no local combinado, Lena conta que não se sentiu confortável quando viu Roman pela primeira vez. Ela disse que teve um mau pressentimento. Mas como ela não estava sozinha, ela se sentiu segura para seguir viagem junto da amiga. Ainda há relatos de que as garotas acharam Roman um pouco impaciente durante a conversa pelo aplicativo. Ele queria sempre uma resposta imediata e as questionava diversas vezes se elas iriam ou não aceitar a carona. Mesmo assim, elas não desconfiaram que ele fosse um homem perigoso, até por ser um homem mais velho. Lena e Beatriz então iniciaram a viagem com o homem desconhecido. Durante o percurso, elas tiraram diversas fotos e fizeram filmagens, onde é possível ver o quanto elas estavam felizes e parecia tudo tranquilo. Até que algumas horas depois, Roman fez uma parada inesperada. Ele parou em uma praia em Salt Creek, uma região costeira da Austrália, conhecida como um local remoto para pesca, com pouca ou nenhuma circulação de pessoas. Ao perceberem a mudança de percurso, Lena e Beatriz o questionaram se estava tudo bem. Ele apenas respondeu que precisava dar uma pausa na viagem para descansar, não demonstrando nenhuma agressividade. As duas julgaram então que ele era apenas um homem de poucas palavras, já que quase não conversava com elas. O trio então desceu, supostamente para descansar um pouco antes de seguir viagem, e o homem pediu a ajuda da brasileira Beatriz para montar um acampamento. Enquanto isso, Lena, que estava muito cansada, decidiu tirar um cochilo dentro do carro. Após montarem o acampamento no local, e enquanto Lena ainda dormia, Roman convidou Beatriz para dar uma volta pelo local. Ele disse a ela que havia cangurus ali perto, na parte de trás das dunas, e a convidou para vê-los. Beatriz aceitou, mas no meio do caminho ela se sentiu insegura e disse ao homem que achava melhor retornar ao acampamento. Roman, ao perceber a hesitação dela, a derrubou na areia. Beatriz chegou a pensar que poderia ser algum tipo de brincadeira de mau gosto e jogou uma corda em cima dele. Mas logo ela percebeu que era sério ao ver que ele ficou furioso com a sua atitude. Nesse momento, Roman se aproximou dela e disse: "Ou você facilita ou eu quebro seu braço." Em seguida, ele amarrou a jovem e começou a cortar o biquíni dela com uma faca. Ao perceber a gravidade da situação, apesar do pânico, Beatriz tentou pensar com frieza no que fazer para ter alguma chance de sobreviver ao ataque daquele homem. Foi então que ela decidiu adotar uma estratégia, mostrando uma posição compassiva, fingindo que estava curtindo a situação. Ela disse para Roman que não era necessário mantê-la amarrada, pois ela gostou dele,
e que ela deixaria ele fazer o que quisesse com ela, mas no conforto do acampamento. No entanto, quando estavam próximo da chegada, ele se arrependeu e voltou a atacá-la, com a intenção de levá-la para longe novamente. Neste momento, Beatriz começou a gritar por Lena o mais alto que pôde. Roman, irritado com os gritos de Beatriz, passou a agredi-la para que ela se calasse, mas ela continuava a gritar desesperadamente. As probabilidades da amiga ouvir o pedido de socorro de Beatriz eram extremamente baixas, pois além da distância havia o barulho das ondas e dos ventos, atrapalhando o percurso da voz. Mas, como que por milagre, Lena acordou com os gritos da amiga. Lena encontrou a amiga em um local próximo, deitada, amarrada pelas mãos e pés e com Roman em cima dela. Ao ver Beatriz naquela situação, Lena começou a gritar para que ele a soltasse. Roman apenas olhou para Lena e disse: "Eu só queria experimentá-la." Ao vê-la se aproximando, o criminoso deixou Beatriz de lado e iniciou uma perseguição contra Lena. Nesse momento, ela correu de volta para o carro na intenção de pegar o celular e pedir ajuda. Porém, Roman conseguiu alcançá-la antes que ela pudesse fazer isso. Quando ela se virou para entrar no carro, ele a atingiu na cabeça com um martelo. A pancada foi muito forte, fazendo uma rachadura no crânio da jovem, por onde começou a escorrer muito sangue. Roman ainda a atingiu com mais 3 marteladas nas costas. Apesar dos ferimentos, ela conseguiu fugir correndo do criminoso e gritando por Beatriz. Mesmo perdendo muito sangue, Helena conseguiu desamarrar Beatriz rapidamente e, no instinto de sobrevivência, elas tomaram uma decisão que poderia salvar as suas vidas. As duas se separaram para fugir, correndo para lados opostos. Enquanto Lena desamarrava a amiga, Roman ligava seu carro para iniciar uma perseguição contra as duas. Estando completamente nua e fragilizada, Beatriz correu para as dunas de areia e achou um esconderijo no mato, que ficava nas margens do local. Lena, por sua vez, correu para um campo aberto, onde não havia lugar algum para se esconder. Ela corria em todas as direções possíveis, tentando desviar-se do agressor. Quando ela se cansava, ele a alcançava e usava o para-choque do carro para atropelá-la, derrubando-a no chão. Ele fez isso várias vezes, mas ela conseguia se levantar e continuava correndo. Ela correu por quase 1 quilômetro até não aguentar mais. Ela estava muito cansada e machucada, com vários hematomas. Foi então que, usando todas as suas forças, uma força que ela não consegue explicar de onde tirou, ela correu em direção ao carro e pulou no capô, subindo no teto do carro, que era um modelo 4x4 com grades. Roman então parou o veículo e saiu furioso, tentando puxá-la de cima do carro. Mas ela usou a vantagem da altura a seu favor, o chutando para impedir qualquer avanço. Enquanto Lena lutava pela vida, Beatriz foi em direção a uma estrada próxima e parou na frente de um carro, que por sorte estava passando pelo local. No carro havia um grupo de jovens pescadores e Beatriz pediu ajuda para eles. Eles então ligaram para um amigo que morava por perto e conhecia bem o lugar, solicitando apoio. Depois disso, eles se ofereceram para levar Beatriz a um hospital, mas ela se recusou. Ela disse que não deixaria a amiga para trás e implorou para que eles a ajudassem nas buscas por Lena. Após falhar na tentativa de tirar Lena de cima do carro, Roman começou a dirigir em alta velocidade, fazendo manobras bruscas na tentativa de derrubá-la. Mas ela se prendeu nas grades do teto do carro com todas as suas forças e não caiu. Depois das tentativas fracassadas de derrubar Lena, Roman parou novamente o carro e desceu. Ele começou a conversar com ela na tentativa de fazê-la descer, dizendo: "Ok, você venceu, pode descer, eu não vou fazer nada com você." Lena então diz a ele que desceria se ele jogasse fora todas as suas armas. Roman, imaginando que conseguiria dominá-la facilmente, mesmo sem nenhuma ferramenta, aceitou o acordo e se desfez das armas. Lena então desceu e ele a fez entrar no carro, a colocando no banco da frente. Roman iniciou novamente o percurso com o carro para levá-la a um local isolado para continuar com seu ataque. Por sorte, ele acabou passando próximo aonde estavam Beatriz e os pescadores.
Lena percebeu a presença deles e acenou disfarçadamente pedindo ajuda. O grupo seguiu Roman por alguns minutos até que conseguiram o encurralar nas dunas de areia. Lena, então desesperada, saiu do carro e foi em direção aos pescadores, e Roman sequer tentou impedi-la. Ele fugiu rapidamente do local. Ela estava tão ensanguentada que o grupo revelou que mal dava para saber se era homem ou mulher. Ela estava irreconhecível. Enquanto os jovens resgatavam Lena e Beatriz, o amigo deles entrou em contato com as autoridades. A polícia rapidamente se deslocou para o local e iniciou uma caçada para Roman. Ele tentou fugir, mas acabou preso ainda nas dunas de areia. Lena e Beatriz foram salvas e levadas para o hospital, e apesar do enorme susto e de tudo que passaram, as duas ficaram bem. Mais tarde, Beatriz revelou se sentir culpada por Lena e por tudo o que aconteceu, mas Lena disse que a amiga não tem culpa de nada. Em entrevistas, ambas chegaram a falar que pensaram que aquele seria o fim delas, mas a vontade de sobreviver falou mais alto. Para Beatriz, Lena salvou sua vida, e Lena diz que descobriu uma grande força que ela não sabia que tinha, uma energia que a manteve lutando até o fim. Com a prisão de Roman, foi descoberto que ele conversou com outras 14 garotas no site de caronas, mas nenhuma aceitou sua oferta. É dito que ele era um sujeito instável e violento e que já possuía um histórico por crimes de abuso contra mulheres. Também, uma testemunha que mora na região de Salt Creek afirmou ter visto Roman passar em sua loja com o mesmo carro e em companhia de uma garota loira. E quando retornou algumas horas depois, ele estava sozinho. Então, é possível que ele tenha cometido outros crimes na região. Em maio de 2017, Roman Heinze, com 61 anos, foi condenado a 22 anos de prisão. Ele foi considerado culpado pelo Supremo Tribunal da Austrália por 6 crimes, que incluíam sequestro, tentativa de abuso, agressão indecente e atentado contra a vida. Ele está recorrendo da sentença. As jovens gostam de salientar que não culpam a Austrália ou alguma pessoa que não seja o próprio Roman por todo o pesadelo que viveram. Elas não desistiram de viajar e agora sentem que estão ligadas para sempre.